esta aqui é a interface do MATLAB, né? O MATLAB, assim como o Word, né? O Word tem também o Equation, que é um programa dentro do Word para digitar a equação. O MATLAB também tem subprogramas dentro dele. O primeiro que nós vamos ver, né, vai ser esse Live Script, né? Porque eu não digito aqui nessa linha de comando, aqui é muito primitivo, tá? Eu digito nesse Live Script o meu programa, aí ele aparece aqui do lado, aparece numa janela separada, né? O meu eu vou deixar aqui, ou eu também posso fazer o seguinte, ó, eu posso tirar ele, eu tiro ele daqui, ele vem parar aqui no outro monitor e vou trazer ele para cá. Aí eu consigo maximizar, sempre sabendo que ele é um editor de texto onde eu vou fazer minha programação. Tá? E agora eu vou querer fazer um simples gráfico de linha. Vou fazer um seno. Tá? Só um seno. Molezinha. Boa prática é começar com clear para limpar todas as variáveis, né? E CLC para limpar a linha de comando. Tá? A linha de comando é esse cara aqui, ó. Vou colocar aqui D igual a 2, né? E agora eu vou fazer 2 vezes D. Né? É muito ruim de programar aí. E está pequenininho, eu não vou aumentar porque nós não vamos utilizar. Vou digitar CLC, ó, Enter, limpou a linha de comando. Tá? Vou voltar para o meu editor que eu estou fazendo com letras maiores, esse vocês estão vendo, né? Clear CLC, começa assim. E agora vou definir um vetor X, né? X, eu vou fazer o X variar entre 0 e 360 graus, né? Então, eu digito linspace, linear espaçamento, de 0 até 360, né? Eu posso colocar aqui 100 pontos. 100 pontos. Pronto. E agora, y igual a seno de x. E para fazer o gráfico é só plot, né? XY. Manda executar e o gráfico vai aparecer aqui do lado. E vai aparecer uma verdadeira bagunça. Por quê? Porque ele pensa que o x está em radianos. Né? Então, eu tenho que escrever aqui 2 vezes π. Não adianta botar 360. Agora sim, ó. Temos que aprender alguns detalhes, como colocar o rótulo aqui no eixo X, no eixo Y, colocar grade, e tudo isso a gente vai ver agora. Ó. Então, grid on. Daí você coloca a grade. X-label. Você coloca aqui, então, eixo. Coloca o que você quiser. Eu vou escrever eixo X. E o Y-label para o eixo Y. Olha que coisinha mais linda, ó. Você quer um título? Título. Parece que é só saber um pouquinho de inglês que ele faz tudo sozinho. Então, título. Opa. Título. Gráfico. Note que ficou em vermelho, porque eu não coloquei o que é texto com o qualificador de texto, que são essas aspinhas, né? Apareceu o título do gráfico. Quer colocar uma equação, por exemplo, no eixo Y, você quer dizer que V igual a R vezes I ao quadrado. Né? Não vai ficar bonito isso aqui, ó. Não vai ficar nada, até o quadrado ficou. Mas aí nós vamos ter que usar uma espécie de programação chamada LaTeX, que é como a gente escreve as equações na matemática mesmo. O próprio Word faz isso. Eu vou escrever V igual a RI ao quadrado no Word. Só estou abrindo aqui o Word. E olha o que abriu aqui a última prova de geometria analítica. Agora eu vou colocar uma equaçãozinha. V igual a R, vou dar um espacinho, né? Porque o vezes é um espacinho, vezes I ao quadrado.
Vou dar um zoom aqui. Não é só copiar daqui e colar lá. Agora eu clico aqui, ó, LaTeX, né? Ó, equação, né? Equação. E agora LaTeX. Esse é o formato LaTeX, como está digitado aqui. Agora eu vou copiar isso aqui e vou colar lá no MATLAB. Aqui, ó, V igual a R ao quadrado. Mais um detalhe, né? Veja que o espaço, né? O espaço é barra, vírgula. Ele não copiou vírgula, não sei porquê. R ao quadrado. Ainda porque a equação eu tenho que botar esses qualificadores aqui de equação, né? E depois interpreter LaTeX. Nessas versões mais novas do MATLAB, colocar uma ou duas aspas é a mesma coisa. Nas antigas tinha que ser tudo uma aspa só. Olha como ficou bonitinho aqui, ó. Só que a fonte já ficou um pouco diferente. Eu vou aconselhar que vocês sempre façam o seguinte quando forem colocar equações. Vou digitar aqui, ó. LaTeX Interpreter MATLAB. Aqui eles vão te dar várias dicas, né? Esse aqui já está até... de tanto que eu já copiei e colei. Não são esses, não? Vou pegar o primeiro, então. Também não. Vou colocar aqui Default Interpreter. Vamos ver esse primeiro aqui. Bom, vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar como o interpretador padrão, tá? Porque daí depois eu não preciso mais escrever isso aqui, ó. Interpreter LaTeX. Termino aqui, ó. Tá? Não preciso mais e ele ficou bonitinho. Imagine que eu escrevesse aqui, ó, e aqui ele já reclamou, tá? Pelo seguinte, porque eu andei colocando acento. Não funciona com acento quando eu tenho o interpreter LaTeX, ó. Não funciona com acento. Eu tenho que... Vocês vão aprender a colocar acento no futuro. Por enquanto só deixa sem acento, tá? Agora aqui... Se eu quisesse a variável x, né, eixo x, olha que bonitinho que fica. Só esses números ainda que não estão definidos com a mesma fonte, que seria o ideal, né? Então, eu vou lá no meu... onde eu procurei antes, né? E vou ainda escrever plot. Porque eu quero... Esse eu tenho a impressão que eu já vou abrir esse e vamos dar uma olhada em cada um. Esse não é. Esse não parece ser. Esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Eu só copiei o primeiro, vou copiar esses três. Claro que eu vou deixar esse arquivo depois com vocês. Vocês não vão precisar mais fazer essa busca, mas é sempre bom como saber fazer, ó. Eu só tinha copiado esse aqui. Opa. Agora eu vou colar os três, porque pronto. Agora vai ficar tudo perfeitinho. Olha que coisa mais bonita, ó. Bom, e se fosse um gráfico 3D? Isso é uma excelente pergunta, né? Como eu vou fazer um gráfico 3D? Bom, vamos supor que eu quisesse fazer um seno em 3D. Né? Então, eu faria o z igual a seno de x, né? E o y eu teria que deixar livre. Ou melhor, eu vou fazer um gráfico assim, ó. Vou copiar esse cara, vou fazer um novo arquivo, vou fazer cada um num arquivo separado, né? E vou dizer que z igual a seno de x mais
seno de y. Agora sim ficou bonito. Só que eu tenho que definir espaços para o x e para o y variar. X e y. Pronto, são iguais o x e o y, né? Vou fazer seno de x mais seno de y e vai dar em z. E agora eu tenho que escrever plot 3 x, y, z. Ao invés de plot 3. Né? E olha aqui, ó. Eu tenho o seno de x mais o seno de y. É uma linha e não uma superfície. Vocês já vão entender por quê. Eu vou colocar agora aqui o domínio do gráfico, né? O domínio que são os valores de x e de y que nós fornecemos. Vamos lá? Para isso eu vou segurar esse gráfico e vou colocar mais um em cima. Tá? Vai ser o gráfico, bom, hold on, tem que ser, segura a figura, depois que eu fiz o gráfico, antes não adianta, né? Então, hold on, segura a figura, e agora eu vou fazer scatter só do x e do y. E agora eu vou soltar a figura. Tá? Eu faço essa, segura, e a outra em cima. E aqui ficou algo bem difícil de entender. Eu vou colocar menos pontos, vou colocar 20 e 20. Aqui agora vai ficar mais fácil de entender quando eu girá-la. Ó, o domínio, ele está aqui nesse plano XY, tá? Para cada ponto XY tem um ponto Z. Eu acho que vou fazer um outro gráfico aqui, ó. STEM 3, XYZ. Veja quanto gráfico que a gente está aprendendo, né? E agora ficou mais fácil ainda de entender, ó. Então, para cada ponto desses, x e y aqui embaixo, né? Eu tenho um ponto Z que é calculado. Vou fazer seno mais cosseno. Só que ele está meio ruim de ver. A gente sempre tem que dar uma giradinha, né? Acho que essa é a melhor posição. Tem o view aqui, eu vou copiar esse view e vou colocar ele por último aqui. Pronto, ó, executo e ele já fica nessa posição. Seno mais cosseno. Mas eu queria ver uma superfície, né? Eu queria o meu domínio aqui. Né? Vou exaltar o domínio de novo, não que ele já não esteja exaltado o suficiente. Mas eu vou exaltá-lo com, novamente, um scatter. O scatter vai ser 2D. E eu vou deixar a bolinha preenchida. Fillet. A bolinha vai ficar preenchida. Olhem ali, ó. O domínio é cada bolinha. A imagem é o valor que o Z assume, né? Ou seja, a senoide. Bom, mas eu queria um gráfico 3D. Não, esse é 3D, é uma linha 3D. Mas como eu faço o meu domínio ser todo o plano XY e não só essa linha? Bom, aí agora que o bicho vai começar. Né? Eu vou chamar de X maiúsculo e Y maiúsculo o meu novo domínio. X e Y. Vou usar o comando mesh grid x e y. Vou chamar de z, só que de z maiúsculo, o seno de x mais o cosseno de x maiúsculo. Mais o cosseno de y. Agora vou ter uma superfície, tá? Como assim eu vou ter uma superfície? Bom, primeiro eu vou desenhar o domínio aqui com scatter. XY. Maiúsculo. Esse aqui eu vou ter que botar dois pontos aqui. Precisa, tá? Não adianta ficar sem esses dois pontos que não vai dar certo.
Faltou um hold on, que eu deveria ter colocado logo depois, né? Porque senão ele vai fazer tudo na outra. Pronto. Agora sim, ó. Agora eu consigo perceber, né, que o meu domínio ficou todo o plano XY, né, e não só essa linha. Eu posso agora desenhar a superfície. Antes de desenhar a superfície, eu vou engrossar mais essa linha aqui. Vou copiar essa vista, porque eu vou mudar, gostei mais dessa vista ali. E para mudar a linha, lá no gráfico de linha, que é no plot, o plot está lá em cima, né? Plot 3, cadê você? Está aqui, ó. Está aqui. Você, ó, só uma espinha, ele já vai te dar um monte de, ó, line specification. Vou digitar line width, ó, line width 3. Vou colocar uma linha bem espessa. Tá ali, ó. Ficou bom, consigo ver bem. E agora eu vou fazer o gráfico de superfície, que eu vou fazer com esse domínio dos maiúsculos, né? Com esse Z. Então, eu vou escrever surf, né? Posso escrever surf ou mesh, né? Tanto faz. Surf, X, Y e Z. E o hold on tinha aqui antes, né? Senão, de novo, esse hold on para segurar. Agora eu tenho o gráfico da superfície, né? Variando o X, o Y. Deixa eu colocar os valores certos, né? Eixo X, no Y label, né? Y label, que Y label, mistura inglês com português. Né? Eixo Y. E no Z label, eixo Z. Muito importante, sempre no trabalho acadêmico, que sejam identificados os eixos. Pronto! Aqui eu tenho o gráfico de superfície tão esperado, né? Não me parece nem tão difícil de compreendê-lo, né? Olha aqui, ó, onde que ficou aquele de linha, claro, ficou exatamente em cima, como eu esperava, né? Eu vou deixar esse gráfico mais transparente, que vai ficar melhor para enxergar esse gráfico de linha. Ó, apesar da linha aparecer aqui e aparecer aqui. Para deixar ele mais transparente, depois do surf, você apenas digita alfa igual a alfa 0.5. Ele vai ficar 50% transparente. Quase transparente demais. Acabou me atrapalhando um pouco ali. Eu vejo até o outro lado. Agora já ficou uma transparência mais adequada, né? Eu consigo ver a linha. A linha que começa aqui está exatamente em cima do gráfico, porque eu vejo ela dos dois lados, se eu girar, né? Eu consigo acreditar que ela está em cima do gráfico. E as bolinhas azuis, que quase eu não vejo, são os pontos X, Y e Z. Raíssa, tranquilo até aí? Giovana, também? Sim, professor. Giovana? Sim. Sim, legal, Giovana. Bruno? Bruno e Marrone. Vocês, as meninas mais novas não se lembram, mas o Bruno se lembra do Bruno e Marrone ou não? Choram as rosas. Lembra, sim. Isabela? Tudo certo, prof. Lembra do Bruno e Marrone também ou não? Não, né? Sim? Ah, bom. Muito bem. Às vezes, nós queremos... Vou fazer um relógio agora. Né? Vou fazer um relógio, vamos desenhar uns vetores. Né? Porque também é legal desenhar vetor. Vamos começar um novo. E eu gosto sempre de começar com essas frases aqui, ó. Vou colocar elas até aqui no Teams.
Então, como eu posso fazer um vetor? Um vetor tem componentes x e y e tem o ponto de origem dele, né? Então, eu vou desenhar aqui, ó, quiver, ponto de origem, 0 e 0. E eu quero que ele vá até o 6 e 8. 6 para x e 8 para y. Molezinha, molezinha. Tá ali, ó. Mas me parece que ele não foi bem até o 6 e não foi bem até o 8. Inclusive, eu quero definir melhor esses eixos aí, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. O x-limit, né? O eixo limite para x, eu vou fazer que ele seja de menos 10 até 10. Isso é bom, ó, menos 10 a 10. E o y, né? Não era de se esperar que fosse outro comando. Vou colocar uma grade. Grid on. E de fato ele não foi até o 6 e o 8 como eu queria. Se eu colocar um tiquezinho aqui nele, acho que é no comecinho que tem que colocar, para ele aparecer. Se danado não aparece. Mas ele não foi até o 6 e até o 8. Tá? É porque ele coloca uma autoescala de 0,8. Tá? O ideal é a gente vir aqui, ó, e digitar, né, autoscale igual a off. Tá? Então, nós tiramos a autoescala e aí sim ele vem, né, ó, começa no 0 e 0 e vai até o 6 e 8. Bom, então, eu consigo representar vetores. Talvez eu desenhe 2 vetores e, quem sabe, até o produto vetorial desses vetores, né? Lá em GA eu aprendi produto escalar, produto vetorial. Isso seria muito legal. E é mais legal ainda porque eu não me lembro como fazer produto vetorial e faz parte dessa aula explicar como ir atrás, né? Pelo menos a minha forma de enrolar, porque eu não sei, né? Como ir atrás disso. Então, eu vou escrever aqui Cross Product MATLAB. Só isso. Só saber os termos em inglês, né? E aqui já aparece a própria MathWorks, já tem... não poderia ser mais fácil, ó. Cross A e B. Tá? Então, cross vetor A e vetor B. E isso aqui tudo tem lá dentro do MATLAB também. Se você vier aqui no MATLAB e digitar, tá pequenininho, tá? Mas estou digitando help cross. Daí ele vai dar rapidamente uma dica, né? E documentation. Você abre, ele vai abrir algo muito parecido com aquela... Né? Tá aqui, ó. E agora ele dá alguns exemplos, porque a gente não vai ler em inglês mesmo, né? Então ele dá os vetores A e B, né? E como encontrar o produto vetorial. Tá? Tranquilinho. Né? Ele dá também como encontrar o produto escalar, apesar da gente não ter nem pedido. Né? Bom, vamos lá. O produto vetorial só faz sentido em 3D, não faz o menor sentido o produto vetorial em 2D. Então, o meu vetor agora vai ser um vetor em 3D, Quiver 3, que começa no 0, 0 e 0. O comprimento dele vai ser 6, 8 e eu vou colocar 0. É o mesmo vetor, eu apenas coloquei a terceira componente 0. A componente z dele é 0. Tá? Isso eu vou conseguir ver. Eu tenho que botar o eixo x, y, z, né? Aqui, ó. Como é que eu vou... Eu tenho que deixar isso um pouco inclinadinho, senão não tem jeito, né? Então, update code, né? Daí ele copia esse cara aqui. Eu vou deixar ele ali embaixo mesmo. Posso também engrossar um pouco essa linha, não vou fazer isso, né? Tenho esse vetor. Agora eu vou desenhar outro vetor. Para desenhar outro vetor, eu vou escrever hold on. Outro vetor. E aqui eu vou colocar menos 6, 8 e 10. Tá, apareceu o segundo vetor aqui.
O produto vetorial dos dois, bom, eu vou ter que agora fazer o seguinte, chamar de vetor 1 igual. Vou copiar esses três. Vetor 2 igual. Copiar esses três também. Vetor 3, né, igual a cross V1, V2. Ainda não fiz o gráfico, só quero ver o que aparece no V3. Se eu não botar ponto e vírgula, aparece 0, 0 e 96. Faz sentido, né? Os vetores só são x e y. O terceiro vetor, ele vai só ter componente z. Então, o V3 tem a componente 1, 2 e 3. Para eu fazer o gráfico dele, eu tenho quiver, né? Eu não vou escrever 0, 0 e 96, daí eu vou escrever V3, V3 e V3, tá? É uma pena que não dê certo eu só colocar V3 aqui, tá? Não dá certo, eu tenho que colocar V3, 1, primeira componente, V3, segunda componente, V3, terceira componente. Coloquei hold on antes lá em cima. Agora eu tenho que colocar aqui no finalzinho, né, um hold off. Senão ele não vai soltar nunca a figura. Vou apagar tudo que eu fiz antes. Rodo de novo. Ó, o V3 aqui. E olha aqui, ó. V1, V2 e V3. Eu posso ainda colocar uma legenda, né? Antes ou depois do hold off, não faz mal. Eu escrevo aqui legend. Como eu já estou com aquele formato LaTeX lá, eu posso escrever assim, ó. Barra VEC, isso vocês vão aprendendo, né? Barra VEC V, né? Daí faz o tracinho, né? O barra VEC faz a setinha, né? V1. Vírgula. V2 e V3. Eu falei que ia fazer o relógio, ainda não fiz. O próximo foco, relógio. Olha ali, ó. V1, V2 e V3. Que coisa mais bonita, ó. Você pode tirar isso aqui daqui. Vai aparecer aqui do ladinho, né? E agora está maximizado, tal. Você pode girar, né? Ver como você quiser ele. Aí você gira como você quiser, né? Você pode copiá-lo, né? Copy figure, e colocá-lo no Word, no PowerPoint, onde você quiser. Pronto, está aqui, ó. Está no Word. Ah, esse não é o Word, é que está minimizado aqui, ó. Pronto, virou Word já. E olha que bonitinho aqui que ficou V1, V2 e V3, daí com a setinha em cima. É uma ferramenta fabulosa. Agora eu vou fazer um vetor. Vamos finalmente fazer o relógio, né? Pelo amor de Deus, tanto papo de fazer esse relógio. Vou copiar isso aqui. Linhas padrão, né? Que eu deixei no Teams também. E agora o relógio, o ponteiro das horas, eu vou fazer com quiver. Bom, o relógio ele vai começar apontando para cima, né? E vai dar uma volta só. Então, 360 graus. Vou colocar aqui for, né, para o ângulo igual a 0. Essa é a sintaxe, ó. Pare-se disso. Bom, vocês viram lá ano passado com o professor Eduardo isso, então é igual, porque ele deu uma MATLAB, né? Ângulo igual a 0, variando de 1 e 1 grau até 360 graus. Ele vai fazendo um monte de coisa, né? O que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer o quiver do 0, 0 e 0. Bom, o nosso quiver é um quiver bidimensional agora, de 0 e 0. Tá? E ele tem... Agora que me preocupa, qual que é a posição do relógio, né? É o cosseno e o seno. Tá? Então, o cosseno é para x e o seno é para y.
Vou colocar aqui cosseno, cos de, né? Cosseno degrees. Daí eu posso colocar em graus. E aqui sen de. Eu vou ver o que acontece. Provavelmente não vai começar da meia-noite do jeito que eu fiz. Vai começar das 3 da tarde. Mas isso depois a gente muda. Bom, vou fazer, né, vários quiver. Agora eu vou ver se um fica sobre o outro ou não. Né? O problema é que ele vai fazer tudo para depois apresentar. Tá? Vai dar o resultado só final e parece que ele não fez nada. Pode ver que ele tá girando de 1 em 1 grau, parece que não está fazendo nada e só aparece aqui no final. E uma seta toda feia, distorcida, porque ele não vai de menos 1 a 1. Então, primeiro eu vou fixar esses ângulos aqui, esses y, né? Y limite, ele vai de menos 1 a 1. E o x limite é a mesma coisa. Não precisa ser embaixo, posso colocar do lado aqui. Vou executar e só vai fazer o final de novo. Pensa, não é que ele está pensando, ele está fazendo e só vai apresentar o último gráfico. Bom, e como é que eu faço para apresentar os do meio? Você força, draw now. Agora ele vai desenhar agora, ó. E agora ele está desenhando passo a passo. Eu vou fazer ele, né? Eu vou dar um stop aqui e vou fazer ele de 10 em 10 graus, porque de 1 em 1 grau eu vou morrer. Eu me lembrei agora, fazendo tudo isso com vocês, de mais um comando chamado compass. Então, compass tem tudo a ver com compasso, com bússola, né? Eu vou digitar aqui, ó, compass, vou abrir e ele vai me dar dicas. E não me deu nada de dica. Então, eu vou aqui no MATLAB, né? Ou na internet, tanto faz, help compass. Ele vai me dar uma documentação do compass. Apareceu aqui, ó, compass U e V. Não entendi nada. Vou para os exemplos. Não entendi nada. Então vamos só escrever lá compass U e Z e ver o que dá. Compass 3,4. Acho que ficou fácil de entender. 3 e 4 dá 5, mas é a melhor coisa que tem, me dá o módulo, né? Ele pode não me dar o 3 e o 4, mas ele me dá o módulo e o ângulo. Fabuloso, gostei. Agora eu vou fazer de novo, ó. For ângulo igual a 0, variando de 10 em 10 até 360. Compass cosseno do ângulo, cosseno degrees, né? Do ângulo. Muito parecido com o quiver, né? Só que eu gostei desse estilo. Mas está difícil do dedo alcançar o N, só alcança o G. Vamos apagar. Colocar um draw now, que eu não... Sinto que vou ser feliz. Agora eu vou colocar mais um aqui. Ctrl I, ó, já deu uma indentada. Só que puxou. Agora, Ent. E aqui eu vou colocar um menorzinho para saber que é o ponteiro. Vou fazer ele ao contrário, mas tudo bem. E aqui é ângulo 2. Olha, até já está sublinhando para dizer, ó, cara, acho que você está fazendo bobagem. Faltou o draw now ali.
Cara, por que você faz isso comigo, ó? Vamos vir até aqui. Vamos apagar esse cara. F10. Desenhou. Ele substituiu. Tudo bem, eu vou de novo fazer aquela coisa arada lá, se não der certo, paciência. Vamos ver aqui. Desenhou, segurou, desenhou o segundo, foi. Ó, só que ele não soltou. Ele não soltou. Vocês vão ver o que ele vai fazer aqui agora, ó. Olha aqui, ó. Ele vai fazer e não vai soltar, ó. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele solte. Agora ele vai fazer, ó. Não, eu quero soltar. Então, eu vou tentar colocar aqui um hold off. Já fiz isso antes e não funcionou, né? Mas a minha esperança é que no Compass funcione. Espera aí. Daí ele solta os dois. Já entendi. Então, era só eu ser um pouco mais esperto. Olha aqui, ó. Aham. Vamos fazer o seguinte, ó. Você sempre vai desenhar o das horas aqui dentro de novo, ó. Desenho das horas, segura. Isso ia funcionar no outro também. Segura, desenha o outro, né? E solta. Olha aqui, ó. Desenho das horas, segura, desenho o outro, né? Solta. Né? Eu posso colocar o draw now depois, tanto faz aqui, né? Mas agora vai dar certo, ó. Porque ele sempre vai estar desenhando das horas, ó. Mas olha aqui, quero dar pulos de alegria, vamos lá? Olha ali, ó, senão, ó. Vamos ver quando passar 1 hora, né? Agora, eu estou fazendo o ponteiro da hora mais rápido que o do minuto, mas eu vou dar como tarefa para vocês trocar esse ponteiro. Ah, você não está funcionando. Agora sim, ó. Está funcionando, que é uma maravilha. Eu vou fazer ele um pouco mais rápido. Eu vou fazer ele ir sei lá, esse dos minutos, né? Vou fazer ele de 45 em 45 graus. Vamos lá. Bom, vamos trocar o tamanho deles, né? Eu não vou sacanear com vocês. Eu vou dar coisa bem mais difícil do que só trocar tamanho. Vou colocar 1. O que eu posso fazer... Agora eu já troquei os tamanhos, né? Executo. Oh, coisa boa. Isso é maravilhoso. Né? Ele pegou o primeiro como limite. Tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu faço este daqui primeiro. Coloco o hold on e depois o outro. Também dá. A diferença entre a teimosia e a persistência é difícil. Ó, agora eu tenho o dos minutos e o da hora. Vamos supor que eu quisesse colocar uma cor para cada um ainda, tá? Eu coloco vírgula e a cor, mas eu também posso fazer assim, ó. Esse aqui é o ponteiro dos minutos, eu vou chamar ele de M, tá? Se eu só fizer isso, não aconteceu nada, tá? Eu só chamei M, né? E se eu vier aqui pro MATLAB, eu vou ver que existe uma variável chamada M, né? Que tem cor, que tem estilo, que tem um monte de coisa, né?
Na verdade, essa é uma classe, né? Uma classe tem vários atributos, né? E aí eu posso escrever, uma delas é cor, né? m.color. E agora eu posso colocar a cor que eu quiser em RGB, né? Red, blue e green. Né? Então eu vou colocar red, 100%, blue e green, né? 00. Vocês vão ver agora que vai ficar sempre vermelho esse gráfico dos minutos, ó. Sempre vermelho. Eu posso mudar outras coisas nele também, né? Não só a cor, né? Tem vários atributos a serem mudados. A espessura, o tipo da seta. Mas vocês percebem aqui o seguinte, é que ele vai dando pulos aqui, né? E quando muda a hora, que esse aqui vai mudar. Não, eu quero o seguinte, que esse da hora, ele vá mudando um pentelésimo cada vez que o do minuto vai. Eu não quero que ele dê um salto aqui. Que ele vá mudando proporcionalmente, né? 1/60, né? Um proporcional no ângulo de 1/60. É essa tarefa que eu vou deixar no Moodle para vocês fazerem. Eu vou desenhar lá um campo elétrico entre uma carga positiva e uma carga negativa. Isso com certeza vocês se lembram até do segundo grau. O segundo grau não existe mais, é do ensino médio. Né? Então, se eu tenho uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui, né, eu tenho um campo elétrico que vem de uma carga e vai para outra, né? Por quê? Porque nas cargas positivas, eu tenho um campo elétrico que sai delas, e nas cargas negativas, eu tenho um campo elétrico que entra nelas. Eu também posso imaginar isso de várias formas, né? Isso aqui é uma temperatura muito baixa e que o fluxo de calor está entrando ali. Isso é uma temperatura, uma fonte de calor e que a energia está saindo, o fluxo de calor está saindo daquela partícula muito quente, né? Então isso tem aplicação nas ciências térmicas também. E eu vou desenhar este gráfico. Eu sei que o campo elétrico, ele é igual a uma constante vezes o valor da carga dividido pela distância ao quadrado. Tá? Bastante simples. Vou definir o meu mapa x e y. Se eu bem me lembro, eu tinha por aqui o mapa x e y definido em algum lugar para eu copiar. Se não, aqui, ó. Tenho. De 0 até 2π. É claro que eu não vou usar de 0 a 2π, porque eu vou usar de 0 até 10 metros. 0 até 10 metros. Né? E eu vou ter que fazer todo o mapa no plano XY, né? Porque isso aqui é uma linha, né? Se eu for fazer o gráfico de x e y, olha aqui, ó. Plot x e y. Isso aqui vai dar uma linha, não vai dar todo o plano XY. Isso é bastante óbvio, né? Mas aqui, ó, essa linha aqui, né? E eu quero preencher todo o plano XY, né? Porque em cada ponto x e y eu tenho um vetor. Então, x e y igual a mesh grid x e y. Agora sim, os x grande e y grande estão em todo lugar. Quer ver? Scatter. Agora eles aparecem em todo lugar e não apenas na reta. Eu sei que a distância é igual a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Eu tenho que escrever aqui ponto y ao quadrado, para ele pegar cada elemento da matriz e elevar ao quadrado. Senão ele vai fazer a multiplicação de matrizes, que não é o que a gente quer.
mais y ponto elevado ao quadrado. E eu vou fazer a distância de menos 10 até 10. Por que por que não pegar os y negativos também? A carga eu vou colocar no ponto 0 e 0. Vou ser inteligente, não vou nem colocar raiz quadrada, uma vez que eu vou elevar o quadrado aqui mesmo, então só deixa d. Por que eu vou tirar a raiz e vou levar o quadrado de novo? Bom, esse K vezes a carga, vamos supor que dê 1 esse produto. E agora eu calculei o módulo do campo elétrico, Não vou representar ele lá ainda. Eu teria que calcular, além do módulo do campo elétrico, eu teria que calcular agora o ângulo. O ângulo é uma coisa que me faz voltar a pensar. Se eu tenho aqui a carga no 0 e 0, esse ângulo, é 45. Bom, não sei se é 45, Depende, qual que é a distância dele para cá. Esse ponto, ele tem uma distância y e uma distância x, E o ângulo que ele aponta, o ângulo que esse campo aponta vai depender dessa distância x e y. Na verdade, o ângulo, a tangente do ângulo é igual a y sobre x. Então, ficou fácil. Então, o ângulo, vou escrever aqui, ângulo igual a tan, o arco cuja tangente, esse 2 até é melhor, a tan 2. Daí eu coloco o valor de x e o valor de y e depois o valor de x, ao contrário. Mas ele já me deu a dica ali. Bom, eu tenho o ângulo e o módulo. Agora eu consigo a componente x e a componente z, E x é igual ao módulo vezes o cosseno do ângulo. Como está em radianos, deixa radianos. E y igual ao módulo vezes o seno do ângulo. Agora, quiver y e x e y. Os pontos x e y, onde vão os vetores e os comprimentos. Manda executar. E ele está reclamando aqui, porque tem que fazer um ponto dividido. Senão isso aqui, ele vai pensar que é uma matriz, não existe divisão de matriz. E aqui aparecem, todos os valores, Só que, vejam que as setas do campo elétrico da carga que está aqui, elas são bastante grandes, próximas à carga, Mais longe elas são pequenininhas, elas são praticamente pontos, Vou dar alguns zooms para você ver que tem seta lá para lá longe, Tem seta também. Mas o campo elétrico é muito perto, muito grande, perto da carga, e ele rapidamente diminui. Uma forma de eu fazer isso, de eu enxergar melhor, então de repente, não dividir ele por d ao quadrado, Eu posso dividir ele por um número menor, Então, vou fazer o quê? Bom, eu vou colocar aqui, então, logaritmo desse cara aqui, só para ficar bem pequenininho. Para as setas aparecerem. Ele não aceita logaritmo, é log. O ln é log para o MATLAB. E aqui eu consigo ver algumas setas do campo vetorial. Aqui até ficou um desenho bonito, Mas eu consigo ver mais setas agora aqui. O campo vetorial ele é algo mais complicado. Quem já fez cálculo 3 sabe que campo vetorial é algo mais complicado, mas eu tenho que mostrar aqui também, como fazê-lo. Mas também acho que não é tão difícil, Vou perguntar agora, eu estou falando bastante, Raíssa, Giovana, Isabela, Bruno e Lavínia, como é que está?
Tá dando para acompanhar, professor. Tá dando para acompanhar, tá. Bruno? Eu achei bem tranquilo também essa Bem parte. tranquilo. Oh, que bom, que bom, que bom. Bem tranquilo de acompanhar, não de fazer. Sim, de acompanhar, porque não é, né? Claro que se fosse de fazer, não estava nem fazendo a matéria, eu concordo com você. Bom, o que nós podemos fazer mais de gráfico? Eu vou fazer o seguinte, meus caros. Vou fazer o seguinte. Vou propor um desafio para nós agora. E eu sempre me estrepo quando proponho desafios. Imaginem uma seta aqui dentro desse círculo de raio unitário. Vocês sabem que aqui eu meço os senos e aqui os cossenos. Agora eu quero fazer essa seta aqui girar, né? Girar, de maneira que eu veja o seno aqui, ó. Porque quando ela está nessa posição, o seno vale este valor, né? Quando ela está nesta posição, o seno, né, na posição 2, vai valer um valor maior. Depois ela está nessa posição, aqui, ele vai valer 3. E eu vou desenhar o seno dessa forma. Agora sim eu tenho um verdadeiro desafio. O primeiro desafio é como colocar um gráfico do lado do outro. Né? Sendo que aqui eu vou ter a seta que vai girar e aqui eu vou ter o seno que vai ser feito. Aí eu uso o comando subplot. Tá? É um subgráfico, né? Então vamos lá digitar aqui subplot. Ó, subplot, né? E aqui eu já vejo, aqui está um embaixo do outro, pode ser um do lado do outro, por que não, né? Ó, subplot, 2 linhas e 2 colunas. Vamos começar daqui. Vou copiar esses aqui mesmo. Vou entender como funciona esse subplot. Copiar aquelas primeiras linhas também, que limpa tudo, deixa tudo para eu poder colocar a equação que eu quiser. Eu gosto disso. Porque fica muito feio o seno de x assim. Agora, se você colocasse, como a gente colocou o formato látex, né? Você vai fazer assim, ó. E aqui você coloca barra sin de x. Olha como fica mais bonito aqui, ó. Muito mais bonito. Bom, eu vou só fazer 2 gráficos e um do lado do outro. Eu vou apagar esses 2. E aqui subplot 2 linhas, não, uma linha, 2 colunas e o primeiro gráfico. Uma linha, 2 colunas e o primeiro gráfico. Vamos ver se ele faz o que eu quero. Não me pareceu que fez o que eu quero. Vou apagar tudo e fazer de novo. Sim, fez o que eu quis. Fez exatamente o que eu quis. Né? Uma linha, 2 colunas e um gráfico. Tá. O primeiro gráfico, eu vou fazer a seta que gira. Então vai ser um quiver. For, né? Mas talvez isso... Vou apagar esses 2. Esses aqui eu só vou guardar essa sintaxe, porque eu vou ter que fazer os 2 meio juntos, né? Então, bom, vamos fazer só a posição inicial. Quiver, no 0 e 0, e vai até o 0 e 1. E o segundo é um seno, vou fazer o scatter, por enquanto, scatter. O scatter é aquele que marca só o gráfico de dispersão, que vai ser o ponto x e o ponto y, vou colocar o ponto 0,0.
Vamos ver o que ele faz aqui? Então, ele fez o primeiro quiver. Né? É 1 e 0 aqui, na verdade. Né? 1 e 0. Ele fez o que eu quis, sim. Agora eu vou dar uma ajeitadinha nos eixos. Vou colocar o eixo limite aqui. O eixo limite, ele vai de menos 1 a 1 para x e menos 1 a 1 para y. Olha, já melhorou bem. Eu quero também deixar quadrado esse cara. Então, vou colocar aqui axis square. Pronto, ficou melhor. O x e o y do outro são diferentes. Eu quero que isso aqui vá de 0 até 360 graus. E o y pode ser de menos 1 a 1. Então, esse foi de menos 1 a 1 e de 0 até 360. Depois eu posso alargar mais isso aqui, tá? Mas tá legal. Eu posso também, para ficar bonito, axis square. Pronto, aí ficou mais bonitinho, né? Só fiz o primeiro ponto. Agora eu vou ter que me virar com o resto. Que tal eu fazer assim? For ângulo igual a 0, variando de 10 em 10 até 360. Tá. Este cara aqui, ele começa ali mesmo, tá certo? Então, cosseno e seno, é isso aí, ó. Cosseno do ângulo e seno do ângulo. Depois, o lado de lá é só o seno. Então, eu vou colocar um scatter, não no 0. O scatter eu vou colocar no ângulo. E lá eu só vou fazer o seno do ângulo. E aqui eu ainda vou colocar um hold on nesse, porque eu quero ver todos os pontinhos, né? Eu não quero que eles se acabem. Né? E depois que eu fiz tudo, eu vou colocar um hold off. E agora o end do for. Seleciono tudo isso aqui e aperto Ctrl I, de identar, né? Daí você identa. Né? Identar é dar esses espacinhos aí para ficar inteligível o programa. E depois de cada for, eu quero que ele desenhe. Não quero que ele desenhe só no final. Draw now. Executa. Parece que não está muito amigável, porque aqui é seno de gris. Agora sim. Só o hold on que não funcionou muito bem aqui, que eu queria que ele segurasse. Eu posso fazer aqui até 360 vezes 3, para fazer 3 voltas. Poxa vida, que pena que ele não... Né? Eu queria que ele fosse segurando o hold on, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Daí mais do que 360 não vai aparecer, né? Claro. Então só 360 por enquanto. Não é com o hold on que eu vou segurar. Bom, paciência. Eu consigo verificar, né, que vai dando uma senoide, ainda mais se eu colocar aqui de 2 em 2 graus.
Aí eu consigo ver mais fácil ainda, né? Essa senoide sendo gerada. Que coisa legal. E agora eu vou voltar para o relógio. Não é possível que nós não vamos conseguir fazer o relógio. Volta para o relógio.
vocês vão conseguir fazer, tenho certeza. Tá? A aula de hoje, ela termina aqui. Tá? Ficaram com alguma dúvida? Eu sei que falei bastante coisa, mas vocês estão fazendo a disciplina para aprender e não para fazer de conta também, né? Isabela, Raíssa, Giovana, Bruno, Lavínia. Hoje, para vocês, o Bruno hoje eu não estou nem dando aula para ele, só estou dando aula para as engenheiras, que é o dia... Ontem foi, né? Então estou dando aula para você também, Bruno, hoje. Tá valendo as tuas dúvidas também. Giovana. Por enquanto, professor, estou sem dúvida. O meu problema foi quando eu tentei baixar o MATLAB. Ah, você tentou baixar ele lá da MathWorks, né? Isso, da MathWorks, aham. Tá, não conseguiu baixar ele com e-mail? Não consegui.